Muito bem, nós estamos aqui juntos, eu, Rubens, ao lado do Douglas, ao lado do Marcos, ao lado do Carlos e do Rivanildo, e hoje nós vamos aqui fazer um comentário sobre um vídeo postado pelo pastor que retirou os canais do YouTube, está perseguindo os canais do YouTube. O vídeo está aqui já na nossa frente, também do YouTube. Nós vamos assistir ao vivo pelo YouTube e vamos comentar juntos. Junto comigo está o Douglas, o Marcos, o Carlos e o Rivanildo. Estão prontos aí para assistir o vídeo, turma? É isso aí, gente. Todo mundo pronto? Então eu vou soltar aqui e a gente vai parando e comentando, tá certo? Eles chamam a igreja de Babilônia, então eles estão saindo da Babilônia. Então quando fala lá em Apocalipse, sai dela, povo meu, né? Então eles querem se enquadrar nessa parte da palavra de Deus. O pastor começa dizendo que nós estamos falando a respeito do sai dela, povo meu, né? E que nós queremos nos enquadrar nessa parte, de que nós talvez sejamos atalaias para dar ordem ao povo para sair dela, povo meu, e de que o povo, para sair dela, ele, pelo visto, não aceita que é o povo protestante, o povo evangélico. O que vocês acham disso? Eu começo com o Douglas. Isso aí eu acredito que é o Criador nos chamando para fora, como ele propriamente disse, que a Babilônia, né, que ele estava dizendo ali. E acredito que são os eleitos do Eterno que estão começando a escutar a voz do verdadeiro Salvador e estão saindo para fora do aprisco. E ele está querendo chamar as pessoas para dentro do aprisco novamente. Certo. Agora veja bem, o povo do Criador, pergunta agora ao Marcos, seria quem está hoje na Umbanda, na Macumba, quem está no Candomblé, seria quem na boca do povo evangélico? Eles falam que quem é o povo evangélico, Marcos? Se ele pede para sair, né? É para quem ainda está fora ou para quem ainda está dentro da religião? Né? É para quem está dentro da religião protestante. A Babilônia... Ô Carlos, concorda com o Marcos? A religião protestante é a grande Babilônia? Ou ela faz parte da grande Babilônia? Eu concordo em gênero, número e grau. Ela faz parte, ela é a filha. As protestantes são filhas da prostituta mãe, que é Roma, que é a igreja católica. Não tem dúvida nenhuma. Sai dela, povo meu, é porque tem povo do Eterno lá dentro, desses prostíbulos de Satanás. A verdade é essa. A verdade dói, mas essa é a verdade. E a verdade é o entendimento. Quem tem entendimento vai sair. Quem não tem vai ficar lá alimentando o cão guloso. Beleza, Carlos. E aí, Rivanildo? O pastor disse que nós falamos sai dela, povo meu, e ele não reconhece pelo jeito que está falando do pessoal evangélico. Não, o que eu entendi, Rubens, é que na hora que ele fala sai dela, povo meu, porque ele está dentro de um culto, né? E ali ele está passando a informação para os membros da sua igreja, se referindo ao pessoal que é da igreja católica. Na mente dele, eu acredito que ele está passando para as pessoas o seguinte: sai dela, povo meu, ou seja, sai as pessoas da igreja católica e passam para dentro da igreja protestante. Sendo que a Babilônia, no sentido espiritual que diz a Escritura, está falando do termo religioso, né? Para nós que sabemos essas verdades, quando o texto diz sair da Babilônia, não é sair da igreja católica e entrar na igreja protestante. Quando diz sair da Babilônia, é sair de todo o sistema religioso. É o que eu entendo. Não somente da igreja católica, mas também da igreja protestante. O texto diz sai para fora da Babilônia. A Babilônia é tudo, né? Agora interessante também, o Rivanildo, que é sai dela, povo meu, né? É o povo do Criador. Então, a pergunta que os membros dessa igreja talvez devessem fazer ao pastor, e não só dessa, mas de todas as protestantes ou evangélicas, peraí, existe povo do Criador na católica? Se existe, eu vou para lá também, ué. Lá também é povo de Deus? Ou na Umbanda, no Candomblé? Para quem que é essa ordem, sai dela, povo meu? É para sair, por exemplo, da religião muçulmana, do budismo? De qual religião deve sair dela o povo meu? O povo meu, o povo de Deus, está onde hoje? Não na igreja evangélica? O termos que esse pastor, esse cidadão aí, que nada contra, né, a sua pessoa, a gente está falando aqui é contra o sistema, que infelizmente ele está inserido, como eu também fui durante muito tempo, e muitos irmãos aqui, mas já no meu caso eu já me aprofundei muito tempo. E eu lembro de uma pregação real, eu falo aqui para vocês e afirmo, eu cheguei a dizer uma vez para as pessoas que o sistema
babilônico é realmente a Igreja Católica, e eles deveriam sair de lá e passar para dentro da Igreja Protestante, porque aqui seria o caminho, a verdade e a vida, né? Sendo que a gente sabe que o caminho, a verdade e a vida é o nosso Messias, é aquele que morreu no madeiro por nós, né? E ele merece ser honrado por isso. Agora a gente vê algo equivocado da parte desse pastor aí. Eu queria que você soltasse um pouquinho mais do vídeo para a gente estar dando mais uma analisada. Mas por enquanto, Rubens, o que eu vejo, acredito que os irmãos podem concordar comigo ou não, mas o que eu vejo é aquilo que o Douglas falou lá aí no começo, e realmente o pastor ele está equivocado. Ele está colocando na mente das pessoas que é para ele sair da católica e passar para a igreja protestante, né? E infelizmente parece que ele está preocupado e está querendo excluir os canais da internet por causa de alguns debates que nós estamos debatendo com ele, né? Muitas vezes até sem maldade nenhuma, apenas questionando ele algumas ideias que ele coloca, sendo que a Escritura mostra diferente daquilo que ele está ensinando, né? Então é apenas isso. Eu acho que não é motivo dele sair pelos canais aí, querer deletar os canais e excluir, né? Mas a gente não pode esperar muitas coisas boas do sistema religioso, não, porque a Babilônia sempre faz isso. Mas vamos ouvir mais um pouquinho para ver o que ele tem para falar, né? E ainda eles justificam que eles estão cumprindo a Bíblia. Eles chamam a igreja de Babilônia, então eles estão saindo da Babilônia. Então quando fala lá em Apocalipse, sai dela, povo meu, né? Então eles querem se enquadrar nessa parte da palavra de Deus. Uma total falta total falta de conhecimento, né, da palavra. E aí ficam perturbando, por quê? Porque... Agora fica perturbando, quem é que está perturbando quem aí? Eu gostaria da opinião dos irmãos, porque nós não perturbamos canal de ninguém, nós não vamos apagar canal de ninguém, nós não denunciamos no YouTube ninguém. Assim como o Criador requisitou a saída do povo dele do Egito, do Antigo Egito, está acontecendo tudo de novo, né? E esse Egito que eles vivem aí nessas religiões, o Criador está chamando as pessoas para fora. Isso está incomodando muito eles. Só dizer o seguinte, lá havia, inclusive lá no Egito, havia os encantadores mágicos, né? Igualzinho nesses locais. Eu queria dizer porque a verdade, ela incomoda. Pode concordar comigo? Certo. A verdade, para quem mente, machuca. E a verdade o povo não pode saber, por isso que eles querem eliminar a verdade. Como eles fizeram com a Escritura, né? Apagaram muitas verdades da Escritura para poder colocar a mentira. Os deuses, o paganismo, colocaram tudo da Escritura lá. Fizeram essa Bíblia. Agora, o Carlos. O nosso compromisso, quero deixar bem frisado, o nosso compromisso aqui é com a verdade. Nós não somos donos da verdade, mas nosso compromisso é com a verdade, porque o Salvador é a verdade. Se o Criador está requerendo o povo dele, então nós temos que falar. Agora, o entendimento desse pastor, nós não temos nada contra ele, nem contra ninguém. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Está escrito na Escritura. Agora, o entendimento ali é muito claro. O Criador está mandando sair de dentro da Babilônia, a mãe e das filhas prostitutas, o povo dele. Tem povo dele lá dentro. E quando tiver povo dele lá dentro, ele vai requerer o povo dele lá dentro. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Está escrito na Escritura. Não é mesmo? Então, vamos lá, Rio. Fala alguma coisa. Eu creio que isso tudo se resume numa passagem só, né? Que o Messias disse, aquele que é minha ovelha vai ouvir a minha voz, vai entrar por mim, vai sair, vai encontrar pastagem. Então a pessoa que tem um pouco de paciência e lê a Escritura cuidadosamente, linearmente, ela vai compreender que quando o texto está dizendo sai da Babilônia, ela está falando de todo o sistema. Porque a igreja protestante, a igreja evangélica, todas elas, a qual eu fui dela durante muito tempo e também defendia a mesma visão desse cidadão, desse pastor, que nós não temos nada contra ele, é que a Babilônia é a igreja católica. Mas, pelo que eu entendo aqui no vídeo, é que ele está criticando realmente nós, né, que estamos aqui na internet, denunciando essas corrupções que há dentro da igreja protestante, que nada é mais do que a filha da grande meretriz, a grande prostituta. É só as pessoas buscarem a história de Martinho Lutero, que nas 90 teses dele, se vocês olharem cuidadosamente, Martinho Lutero nunca deixou de ser católico. Inclusive, eu não me lembro qual é a tese, Martinho Lutero chega a dizer o seguinte para as pessoas que vão ler os seus livros:
Ele diz, não deixem de adorar e de venerar os nossos santos e de obedecer ao nosso Papa. Então percebe-se que nas teses de Martinho Lutero ele defende e morreu defendendo o sistema romano. E o que eu acho um pouco estranho é que a igreja protestante hoje continua defendendo, né, as teses da igreja prostituta, da igreja romana, sendo que alguns anos atrás, aí vamos dizer há 30 anos atrás, a gente ouvia muitos protestantes até protestar realmente contra os erros da Igreja Católica. Então hoje a gente percebe uma espécie de um ecumenismo, uma aceitação, né, dessas coisas. Então o que a gente resume isso, amados, é que realmente eles querem conduzir as pessoas, né, continuar conduzindo as pessoas para o engano, né, para o erro, para levar as pessoas para a destruição de suas almas. E isso não é a vontade do nosso Messias, né? Tem que ficar muito atento aí com esses líderes religiosos. Total falta de conhecimento, né, da palavra. E aí ficam perturbando, por quê? Porque existem pessoas que ouvem, existem pessoas que dão créditos, existem pessoas que vão dar ouvidos a esse tipo de coisa. Na verdade, eu mesmo, a minha preocupação, vamos dizer assim... A minha preocupação e um corte na edição. Pelo que ele perseguiu está perseguindo o seu canal e outros canais também estão sendo perseguidos por esse cidadão aí, Rubens, o que eu entendo é que ele deve ter falado, eu não estou julgando porque eu não tenho provas, mas eu acredito que nessa parte que ele cortou, a minha preocupação, e parou, já pula a palavra, você pode ver que houve um corte na edição do vídeo, é que ele deve ter passado para a sua igreja orientando as pessoas a não assistirem os vídeos do Verdade Oculta, né? E nenhum deles, nem outras pessoas aqui, porque são vídeos que podem prejudicar espiritualmente as pessoas, assim na visão deles, né? Sendo que, na realidade, nós estamos fazendo aqui o bem para essas pessoas, tentando despertar nelas um interesse para elas analisarem a escritura cuidadosamente, é só isso. Mais nada, nós colocamos aqui simplesmente as nossas opiniões. E por isso, né, por colocar as nossas opiniões, nós somos massacrados, julgados e até apontados como hereges, né, aqui pela internet por esses líderes religiosos. Então eu vejo que eles não querem que as informações cheguem no coração dessas vidas, infelizmente, que estão aprisionadas lá, como todos nós aqui já fomos presos desse sistema religioso. Só quando fala lá, né, não estamos falando exatamente, né, é dele. Não é dessa aí, né, desse, vamos dizer, pastor ou dessa denominação. Nós não estamos falando, na verdade, exatamente desse grupo, mas de todo o processo religioso. O importante de você ter pessoas no ministério são pessoas que estão conscientes do que estão fazendo. Então, são pessoas, quem está na igreja, quer seja aqui na igreja local, quer seja na internet, eles têm que estar no ministério consciente. Não, eu estou no ministério Crescendo em Verdade, eu acredito dessa maneira, então pode levantar o inferno, não vai tirar quem é do ministério, quem é verdadeiro, quem é do ministério, quem é verdadeiro, quem é do ministério, quem é verdadeiro. Isso aí já é uma forma psicológica de dizer, quem sair dessa igreja é porque não é verdadeiro, quem está aqui é que é verdadeiro. O que vocês acham aí? Concordam ou não? É que ele está acusando, né, que o inferno pode se levantar. Então ele usou primeiro o termo internet, acusando que nós, outras pessoas que eu entendo que estão denunciando o sistema religioso, é o tal do inferno, né, que não vai tirar as pessoas da sua igreja ou quem é do seu ministério. É o que eu entendi aqui, né? Eu acho isso uma acusação direta, né? Certo. Douglas. Bom, ele está intimando as pessoas, ele está intimidando as pessoas, né? As pessoas não saírem dali e senão ele vai perder, vamos assim dizer, o ganha-pão dele, né? O financiamento do carro, da casa e tudo mais. Então ele não quer que as pessoas saiam do aprisco, do aprisionamento dali. Ele não quer que as pessoas tenham o entendimento da palavra. Já dizia o Messias lá em Mateus 23, na repreensão dos escribas e fariseus, que dizia assim, ó, nem vós entrais e nem deixais aqueles que querem entrar no reino dos céus. Aí de vós. E isso daí vai ser cobrado dele no dia do juízo final. O maior problema é que no culto religioso, eles falam muito que as pessoas que falam contrário ao que eles falam no púlpito,
que nós somos usados pelo diabo. Ó, não dão ouvido para essas pessoas não, que essas pessoas são usadas pelo diabo para tirar vocês do caminho, né? Dizem que eles vão perder a salvação se vocês derem ouvido para as outras pessoas. E as pessoas têm que ficar em busca da verdade. Doa quem doer, seja qual for. E não ficar indo após outras pessoas, né? E ter uma verdadeira, como é que eu posso dizer, que ela fosse o dono da verdade. E não é assim. A salvação nós só temos uma. Nós não vamos ter outra chance de chegar e falar, pô, Criador, me perdoa porque eu estava errado. Não vamos ter a segunda chance. Nós só temos uma chance. Então, se nós temos uma chance apenas, nós temos que dar esse valor de tudo para a verdade. Então, tem que ficar sempre em busca. A salvação é algo muito raro na vida do ser humano. É uma oportunidade única e naquele grande dia não tem como dizer assim, me dá outra chance, ou então eu aprendi errado porque o moço estava aí e me ensinou errado. Porque tem a escritura hoje, pode ler conforme está escrito, e quando vê que está escrito de um jeito e que a pessoa ensina do outro, é só não seguir mais o ensinamento dessa pessoa. Segue o que está na escritura escrito, não é isso, ô Marcos? Isso. Né? E as pessoas eles ficam muito atentos ao que o pastor fala. O que o pastor falou é a verdade. Se o pastor falar mentira lá, aquilo ali é verdade. Se o pastor falar que a pedra é madeira, eles vão acreditar. Pelo incrível que pareça. Eles vão acreditar tudo que o pastor fala é certo. Frisando novamente aí, Rubens, é o seguinte. Nós não temos nada contra a pessoa desse moço, nem contra ninguém. Mas ficou claro aí nesse trecho aí de que a Babilônia está imperando, né, lá dentro, porque há uma confusão, né? Ele não sabe discernir o que é a igreja realmente. A igreja somos nós, né? Na essência da palavra, a igreja somos nós somos a igreja. A igreja são pessoas, não são lugares. Não são lugares feitos por mãos de homens. Está muito claro na Escritura isso. O apóstolo Paulo deixou isso claro lá no capítulo 17 do livro de Atos, né? Que o Eterno não habita em templos feitos por mão de homens, não requer nada das nossas mãos. E há um só mediador entre Deus e os homens. Eu vou dizer assim, entre Deus e os homens, para o pessoal entender. Que é o Salvador, homem. Está muito claro, igreja somos nós, pastor. Essa que é a grande verdade. Nós não estamos aqui querendo criar tumulto, querendo desviar as pessoas, tirar as pessoas do caminho. O caminho é um só, o caminho é o Salvador. Se prega mentira dentro de um lugar, esse é o caminho do Salvador? O Salvador é mentiroso? O Eterno é mentiroso? O Eterno que gerou o unigênito dele é mentiroso? Então, quem está falando a mentira aí? A mentira é Babilônia. Babilônia é confusão. Onde tem confusão, onde tem mentira, eu aposto que vários membros aí já devem ter entrado em desentendimento por causa das falsidades, da falta de transparência diante das situações e N outras situações que surgem dentro dos templos. Então, se o Eterno habitasse dentro do templo, não era para acontecer nada de errado dentro de um templo. O templo era o lugar santíssimo do Santíssimo. Não é, o templo somos nós. Então, agora ficar com essa conversa aí, tirando vídeo de um de outro aí, porque está abrindo o coração e rasgando o coração e falando a verdade, isso é que é confessar os pecados uns para com os outros, para a gente ser sarado. A igreja verdadeira é essa. Ela abre o coração e rasga a vida na frente de qualquer um, seja de governante, seja lá de quem for. Não tem medo, não deve nada para ninguém, não. Nós devemos para o Criador. Agora, parar com essas coisas de ficar perseguindo as pessoas, cancelando o canal das pessoas, isso é uma vergonha. Isso é falta de sabedoria, querendo manter a Babilônia ativa. Mas não adianta, a saia dela está sendo levantada, a podridão está saindo para fora. Quando a pessoa não tem o que temer, ela deixa os outros falarem, ela se defende com a verdade. Então, as pessoas que falam mal de alguém, tá certo? E isso é uma mentira, aquela pessoa agora que está sendo acusada, ela pode se explicar, pode se defender, pode falar a verdade dela. Mas o pastor, quando persegue as pessoas, ele dá um atestado. Ele atesta de que ele, na verdade, está mentindo. Por quê? Porque ele vai para a força bruta, ele vai querer calar as pessoas à força, extinguindo o canal hoje e amanhã, sabe lá, querendo fazer mais o quê? Entende? Então, você que é membro de igreja evangélica, não é só desse pastor, não. Nós não temos nada contra ele. Embora ele tirou nossos canais do ar, mas não temos nada contra ele. Entende? Porque não tirou a nossa vida, nem ninguém da nossa família ainda. É só um canal da internet. Agora, isso é para todas as pessoas que estão no processo religioso protestante. Se os seus líderes não têm nada a esconder, então não precisa tirar o canal dos outros no ar. Deixa o canal lá, o povo vai saber discernir e vai ver se quem está lá no canal está falando besteira
ou está falando a verdade. É o povo quem tem que decidir. Por exemplo, eu não vou ver o Rubens falar que o Rubens é herege. Não vou ver o Rivanildo que o Rivanildo é herege, mas eu decido isso. Não o pastor da minha igreja tirar os vídeos dessas pessoas do ar. Porque ele tirou do ar, não foram vídeos que ele fez. O vídeo que ele fez está lá. Ele tirou do ar os nossos vídeos. Parece que alguns pastores, a maioria deles, não quer ser confrontado com aquilo que eles estão ensinando. Eles não aceitam você confrontar eles ou você questionar, né? A mesma coisa você chegar dentro de uma escola dominical, o pastor estiver dando uma aula lá e você perguntar para ele, mas pastor, vem cá, mas se no texto de Atos está dizendo que o Criador não habita aqui dentro, por que eu tenho que frequentar o templo? Abraão frequentava? Abraão frequentava templo, José, Jacó, alguém frequentava templo, por que eu tenho que frequentar? Pegar um monte de texto isolado para tentar cobrir, né? Para tentar esconder isso das pessoas. Ô Rivanildo, só dar um recado ao pessoal que está assistindo e que é evangélico, muita gente que é evangélico está assistindo esse vídeo, aqui não tem um grupo de uma seita, nós não fazemos nenhum preceito religioso a ninguém, nós não somos de nenhuma religião e nem temos contato pessoal um com o outro, nós não nos conhecemos pessoalmente, aqui pelo menos eu não conheço pessoalmente nenhum dos irmãos que estão aqui, nós apenas lemos a Escritura do jeito que está escrito e passamos a nos comportar do jeito que está na Escritura e não no jeito que o processo religioso ensinou. O que tem de comum aqui, as pessoas que estão aqui, são pessoas que leram a Escritura e continuam lendo e agora só faz o que está na Escritura do jeito que está lá, não faz mais nada que o homem manda. Então só para esclarecer, entendeu? Douglas, Marcos, Carlos e Rivanildo, porque tem muita gente evangélica assistindo e na cabeça dessas pessoas foi colocado que aqui tem herege, pessoas que saíram da igreja estão tomados pelo demônio falando mentira. Essa é a visão do evangélico que assiste a gente, mas eu estou aqui fazendo uma defesa dizendo que aqui não tem pessoas que estão praticando nenhum culto de magia negra, servindo a Bafomete, servindo a deuses estranhos. Aqui tem pessoas que têm lido a Escritura, a Bíblia, e têm feito do jeito que está escrito lá para a gente fazer. Então, eu acho que foi importante falar isso, para que norteie, né, direcione certo as pessoas que estão assistindo a gente aí e que são evangélicos. Não vai tirar quem é do ministério, quem é verdadeiro. Não tira, pessoal. Entendeu? Então, o vento bate, a árvore balança, as você viu que balançou a árvore lá, alguns irmãos acordaram para a verdade, viu? Maduras se estatelam no chão, mas aqueles que estão afincados, aqueles que estão alicerçados. É aquele que está alicerçado, gente, no sistema religioso, em uma religião, denominação, ou aquele que está alicerçado no Criador verdadeiro? Peço a opinião primeiro do Douglas. É sobre aquelas pessoas com a mente cauterizada, né? Que o sistema cauterizou a mente das pessoas. Ele não está falando daquelas verdadeiras pessoas que estão verdadeiramente libertas no Salvador. Ele está falando daquelas que ainda estão aprisionadas. Perdão universal, muito tempo, tomava conta da igreja, dormia na igreja, cuidava da igreja, tomava conta da igreja. Quando comecei a descobrir o Rubens, foi na época falando dos Illuminati, ainda não atacava a religião ainda. Eu não ataco a religião, ô Marco, só me defendendo, eu nunca ataquei a religião. Eu falo a verdade, Marcão, a verdade é que é contra a religião. Quando a gente vê o ataque, né? Tá. A gente está na igreja, a gente está vendo um ataque ainda, né? Depois que a gente vai se libertando e vai descobrindo tudinho. Aí eu continuei vendo, né? Falando da religião e tal. E eu comecei a confrontar uma com a outra. É isso que as pessoas não fazem. Se o pastor fala uma coisa e outra pessoa fala o contrário, então eu tenho que buscar quem está falando a verdade. Então eu comecei a confrontar. Falei, pô, isso aqui que o Rubens falou é verdade. Eu estou pesquisando por minha conta própria, eu não estou me guiando pelo que ele está falando, né? Eu estou pesquisando na Bíblia, estou pesquisando na internet, né? E comecei a confrontar. Falei, pô, calma aí, pô, tem uma coerência que ele está falando aqui. Sobre a ceia, né? Sobre o dízimo, sobre o batismo. Então, pô, calma aí, estou falando uma coisa errada. Aí comecei a questionar o pastor. Pastor, eu tenho algumas perguntas para te fazer. Quando eu fiz 3 perguntas, o pastor não me respondeu, eu caí fora. É assim que o povo tem que fazer. É confrontar uma com a outra e vai descobrir a verdade, não tem como. Agora, pelos frutos conhecereis a árvore.
Então, quais são os frutos que tem dado dentro desses prostíbulos de Satanás aí? Quais são os frutos que têm sido dados dentro desses locais? Que dia o Salvador mandou alguém construir algum lugar para poder juntar as pessoas ali, para poder enganar as pessoas, usando a palavra de forma distorcida e tomar dinheiro delas? Onde é que está escrito isso na Escritura? Na Bíblia. Se me mostrar onde está escrito isso na Escritura, na Bíblia, eu vou lá para o templo. Agora, se não me mostrar isso, eu não vou para o templo. Se eu for para o templo, estou contrariando o Salvador. Porque templo somos nós. Agora, a árvore, quando não está dando fruto, ela é cortada e jogada no forno. Não precisa esperar cair folha e cair fruto, está lá no chão, não. Eu estava percebendo aqui, amados, é que quando ele fala que balançou a árvore lá dentro, dá a entender que algumas pessoas viram os vídeos da gente na internet, aquele vídeo A Graça, que o Rubens fez, como é que é o nome, Rubens? A Graça Sem Graça. A Graça Sem Graça, que é um vídeo que está repercutindo muito grande aqui na internet, está tendo, já está em vários canais, e é bom o pessoal dar uma olhada, quem puder. Acho que o Rubens vai dar um jeito de repostar ele novamente, mas de uma maneira diferente, para que não haja, né, a perseguição. O que dá a entender é que as pessoas viram os vídeos, analisaram, estão reconhecendo, estão começando a pensar, porque até então a gente percebe que os nossos irmãos que estão dentro dessas igrejas estão anestesiados, né? Eles estão como se fosse colocado um capacete na cabeça deles e eles não conseguem ouvir, né, alguém batendo lá de fora. Precisa levantar a viseira. Quando você levanta a viseira da pessoa, você ajuda ela a tirar o capacete. É o que a gente está tentando fazer, né? Não é que a gente tira o capacete delas, a gente mostra, ó, levanta a viseira que você vai enxergar. Aí ela começa a enxergar e ela, por conta própria, tira o capacete. Porque é bom as pessoas entenderem, Rubens, que nós aqui, acredito você, a intenção de nenhum de nós foi tirar ninguém da igreja. Acho que esse negócio é muito pessoal. Se a pessoa não tem como, se ela não tem certeza que tem que sair da igreja, ela não saia, fica lá dentro mesmo. Até porque é impossível, né? A igreja é ela, como ela vai sair da igreja? É impossível, é sair da denominação, né? Sair da denominação, né? Mas o termo, assim, para eles que igreja é o templo, né? Para eles que igreja é o templo, então se ela não tem certeza daquilo, então ela continua onde ela está, porque é algo, eu acredito que é algo muito particular com o Criador. A pessoa tomou uma decisão muito, né? Uma decisão muito radical, como eu tomei, muitos irmãos tomaram. Mas a gente chegar aqui e fazer os vídeos, não é criticando, é o direito na Constituição que nos apoia a debater algum assunto, política, religião, qualquer coisa. Não é aceitar, Rubens, o que a gente fala. Né? Como eu disse, cara, a gente está só orientando, levanta a viseira. Levanta a viseira do capacete, fica mais fácil. A viseira estiver embaçada, fechada, está tudo embaçado. Não vê mesmo, Rubens, porque a lavagem cerebral é muito grande. Estão afincados, aqueles que estão alicerçados. Não tem perigo. A Bíblia fala assim que ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá fruto. Compreende? Ele está citando a passagem que é como a árvore plantada à beira do ribeiro, aqueles que creem no Senhor, no Criador, não é aqueles que são membros de igreja evangélica, né? Aí ele traz uma passagem que diz uma coisa para poder falar outra, mas vamos em frente. Não tem problema, pode pegar a internet, pode assistir todos os vídeos que agora começaram a falar mal do ministério, começaram a falar mal do bispo, assiste todos. Rapaz, agora eu quero saber o seguinte, como o pessoal pode assistir se ele mesmo mandou fechar todos os vídeos e canais que tocaram o vídeo? O que é isso? Isso se chama o quê? Hipocrisia, brincadeira, palhaçada? Isso se chama o quê? Você pode assistir. Qual o nome para isso? Né? Você pode assistir, mas ele mesmo mandou fechar tudo. Eu começo com Douglas. O que a religião faz? Ela impõe os limites. Ela delimita a pessoa. Não, você não pode por aqui, porque isso aqui vai ser o diabo. Ah, você não pode por ali, porque senão é o diabo. Você tem que ir por aqui, porque o teu pastor está te guiando. Então a pessoa fica naquele cercadinho. Isso se chama censura, né? O Salvador, quando ele acusava alguém, ele falava com quem? Com o povo ou com a religião? Nunca acusou o povo, só a religião. Sempre era religião, sempre foi religião. Isso é claro. Isso aí para mim nada mais é do que confusão. Confusão é Babilônia. É provado que eles estão na Babilônia. E confusão é isso aí, ó. Fica duvidando, fica igual a onda do mar agitada e impelida pelo vento. Fica aquela coisa, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Não fala coisa com coisa. O que é da verdade, fala a verdade. E ponto final.
Por acaso vos tornei meu inimigo, seu inimigo por vos falar a verdade? Shaul falou isso. Nós não devemos nada a homens, nós devemos ao Criador. Nós temos que falar a verdade. Por que o pastor não fala a verdade para os fiéis dele aí? E por que diz pode assistir se ele mandou tirar? Pode ir lá assistir. Vai assistir como? Se ele tirou os canais do ar e bloqueou alguns canais e eliminou outros. Pois é, exatamente. Qual que é o pastor desses tempos aí que enriqueceram as custas dos humildes? Qual o pastor que dá o primeiro passo aí e vende tudo o que já arrecadou e distribui para os pobres? Me aponta um que vai fazer isso aí. Ninguém vai fazer isso aí. Porque o Deus é mamon. É verdade. Agora a verdade, chegou a hora da verdade. Os ungidos, os santos do Criador vão ser selados. Chegou a hora. Quem for do Salvador vai ouvir a voz dele, vai sair do aprisco, não vai ficar preso mais no aprisco, não adianta. Pode tirar vídeo do YouTube, pode colocar vídeo no YouTube, pode fazer o que quiser. O Criador está no controle de todas as coisas. É isso que vai acontecer doravante. É a saia da prostituta que foi levantada, né, meu amigo? O que eu entendi é que na hora que ele pega e fala assim, vocês podem ver o vídeo lá na internet, e quando ele chega aqui no canal do Rubens e excluiu o vídeo, a pedido do YouTube... Não, no meu não, do monte de gente. Não é só o meu não. Um monte de gente. Não foi só no seu canal, não. Não. Ele está indo em vários canais, isso aí tem provas, para excluir o vídeo, onde... Excluiu o canal. Um comentário que o Rubens fez com ele, né, concernente ao dízimo. Então, na minha opinião, isso aí é impor limite na vida da pessoa. Eu acho que se nós somos pessoas livres, se o Criador nos deu o livre-arbítrio, nós temos o direito de pensar e de raciocinar por conta própria. Por que ele não deixa, então, os vídeos que estão nos outros canais, né, para as pessoas pensarem e fazer uma escolha, né, e descobrir quem é que está mentindo nessa história aí, quem é que está com a verdade nessa história. Começaram a falar mal do ministério, começaram a falar mal do bispo. Assiste todos. Assiste todos. Como assiste todos, pastor? O senhor tirou tudo, pastor. A crítica ajuda a crescer. Rapaz, mas que crítica que ajuda a crescer se o homem foi lá e arrancou os canais todos? Se alguém assistir e duvidar do que eu estou pregando, é bom que não esteja comigo, é bom que esteja com eles. Digo com eles, não é com o Criador. Olha, tem a cruz ali, ó. Maldição, a cruz. Caraca, eu não quero mais nem ver o negócio. Rubens, interessante, ele colocou aí, ó, aquele que duvidar, né, Calim? Aquele duvidar do que eu estou pregando, quer dizer, não pode duvidar dele, não? Eu tenho que aceitar o que ele está falando e pronto, acabou. E duvidar do que eu estou pregando, é bom que não esteja comigo, é bom que esteja com eles. Olha só, viu? Quem duvidar do que eu estou pregando, é bom que ele esteja comigo, esteja com eles. Não sei se é o caso de ficar conosco ou com eles. Vamos, Douglas, é você, Douglas. Ele está dizendo que somente eles, né, a religião tem a verdade. E nós daqui, né, que somos os hereges, nós falamos a mentira, estamos com Satanás. É basicamente isso que eu entendi. É verdade, mas o caso não é ficar com eles nem com nós, é com o Salvador, pô. E pro Salvador ele é o único. Não precisa de outro homem entre um e outro. Filha da prostituta imita a prostituta mãe. Tem o DNA dela. Cruz, símbolo de maldição pendurado na parede. Se eu fosse eu virava a cruz de cabeça para baixo. Aí ficava ideal. Né? Cruz é símbolo de maldição, está escrito na Escritura. Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Não é símbolo de bênção. Então, monta um templo, ainda põe cruz no templo ainda. Tem templo que põe a cruz até pelo lado de fora, para ser identificado pelo lado de fora. Quem está por trás disso tudo aí? A prostituta mãe, a Igreja Católica, Apostólica Romana. E ponto final. É confusão, é Babilônia. Não tem que se discutir. Nós não devemos ficar discutindo com Babilônia. Quem está confuso. Tem que sair dela. A ordem saia dela, né, Carlos? Nós estamos tentando desconfundir. Não que nós somos o dono da verdade. Nós não somos o dono da verdade. Mas nós estamos aqui pelo favor imerecido do Salvador, tentando desconfundir as pessoas e mais nada. Não queremos mais nada em troca, não queremos dinheiro, não queremos absolutamente nada. Queremos rasgar o coração aqui e abrir a vida, igual nós estamos fazendo aqui, dando a cara a tapa, sem ter medo de nada nem de ninguém. Temer é somente o Criador. Valeu, eu queria saber qual foi o discípulo que abriu o templo. Jesus disse que quem comigo não ajunta, espalha. Então, se tiver alguém comigo que não está juntando, está espalhando. E se está espalhando, é bom que espalhe para lá, não que espalhe para cá. Sou dessa política. O pastor diz, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não se ajunta com o pastor que espalha ou quem não se ajunta com o Salvador? Quem se ajunta com o Salvador. Ô Marcos, o Carlos... Espalha para a religião. Essa foi boa. Ô Carlos... Se espalha para todos quanto é religião. Essa é boa, valeu. Ô pastor, deixa eu falar para o senhor uma coisa.
eu jamais ajuntaria com um homem algum, seja ele qual for. Também não me ajuntaria com Jesus, porque Jesus é o nome dado a Roma, a mãe de vocês, dado para o Salvador. Jesus significa porco. Vai lá no Google Tradutor aí, coloca para você ver o Iesus, e dá um clique aí depois do IE e dá uma barra de espaço, você vai ver o significado da palavra. Significa porco. Eu não vou me juntar nem com Jesus, que esse Jesus aí é mentiroso e falso, é mitra, e muito menos com o homem. O único mediador entre o Criador e os homens é o Salvador. Né? É o Salvador. Não, o nome dele não é Jesus. Está escrito lá no livro de Mateus que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, em teu nome nós fizemos muitos milagres, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos acontecendo. Ele vai responder para vocês explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. É isso que ele vai falar. Se ele entrar mais em detalhe, ele vai falar assim: porventura, qual foi o nome que vocês invocaram, hein? Ah, Jesus Cristo. Eu não chamo Jesus Cristo, não. E aí? Como é que vai ficar? Gente, eu acredito o seguinte: quando ele usou o termo lá falando que quem comigo não se ajunta não se espalha, ele já está usando psicologicamente, porque na mente do membro da igreja, quando ele fala isso aí, significa que se você não ficar dentro da igreja, você vai sair da igreja e vai espalhar. Entendeu? Você vai se espalhar, você pode se tornar um sectário. Então, psicologicamente, é isso que ele quis passar para o membro da igreja dele. Então já está colocando um bloqueio, né? Ali na mente das pessoas. Então, cara, isso aí é técnica de qualquer pessoa que faz curso de teologia e estuda essas técnicas para aprisionar as pessoas nos seus apriscos. Se chama-se homilética. É a matéria que é uma arte de pregar, é uma técnica especial para manipular a mente das pessoas. É incrível. Então, se tiver alguém comigo que não está juntando, está espalhando. E se está espalhando, é bom que espalhe para lá, não que espalhe para cá. Sou dessa política. Acho que é necessário que venha o espírito do engano, a tentação, o escândalo. É o seguinte, Rubens, ele falou o espírito do engano, né? Se você olhar aquele texto onde diz assim que nos últimos dias vão surgir muitos falsos profetas e vão enganar a muitos, eles usam essa passagem se referindo a nós, que nós somos os muitos falsos profetas. Mas vamos usar a matemática, para quem gosta de matemática. Olha, em termos de matemática, a quantidade do povo protestante e pastores que você tem. Então são milhões pelo mundo. Olha a quantidade, né, de pessoas que saíram do sistema religioso diante desse grande mundo que está dentro da igreja protestante. Então é uma minoria, que na realidade, se você usar o termo e surgirão muitos falsos profetas, nós não somos esses muitos, nós somos os poucos então, porque na realidade os muitos são eles, porque eles são mais do que nós, né? E darão ouvidos às suas dissoluções, os seus falsos ensinamentos, a doutrina de demônios. Agora, uma coisa que você falou, Rivanildo, sobre a questão dos falsos apóstolos, falsos profetas que aparecerão, está escrito bem claro assim: e enganarão a muitos, farão de vós negócio. Aí eu pergunto, quem está vazando o povo de negócio se não o pastor protestante, que leva para esses apriscos para extorquir o dízimo? Mas somos nós pastores? Temos nós pessoas que são fiéis que vão na nossa igreja? Não, então não se encaixa. Acho que esse pastor aí tem que ler mais a Escritura, não a Bíblia. E a Bíblia foi montada por Roma. A Escritura fala que somente o remanescente será salvo. Somente o que sobrar será salvo. E quem é que vai sobrar? Os Yahudim, o povo de Yahweh. Esse que vai ser salvo, o remanescente. Quem tiver entendimento, quem deixar o entendimento chegar. O entendimento é o Espírito, chegar no seu Espírito. O entendimento do Pai chegar no nosso Espírito. Quem permitir, é por isso que está escrito: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito, o que o entendimento diz às igrejas, às pessoas. Igrejas são pessoas, né? Nas igrejas, templos não. Templos feitos por mãos de homens não. E esses aqui vão ser salvos, somente o remanescente. Portanto, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ok? Porque ele fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas o perseverar dele aí é ficar lá dentro do templo, dando dízimo para ele, né? Trabalhando de graça, exercendo o ministério, trabalhando de graça, varrendo a igreja e fazendo os outros serviços. Esse perseverar dele é isso aí. O que perseverar no entendimento até o fim,
esse será salvo. Não é no sacrifício, não. Não é físico, não é espiritual. Já foi feito lá na cruz. O sacrifício já foi feito no madeiro. Não tem mais, eles façam se perseverar, e como você tem que fazer sacrifício, fazer sem comer, você é abatido fisicamente, é mais fácil para eles poderem jogar lorota na sua cabeça. Você já está com o físico abatido, você chega lá, facilmente você vai ser tapeado. O perseverar dele é esse, perseverar dentro do tempo. Eu vou abrir aqui um parênteses para mim só começar aqui a dar uma resposta a um senhor aí na internet que começou gravou aí quase 30 vídeos falando de mim, da mensagem. Deixa eu só explicar uma coisa, senhor que falou de mim. A primeira coisa que eu percebi quando eu assisti os vídeos, eu assisti um pouco, eu não assisti tudo, eu assisti só um pouco, porque não dá para assistir tudo. Já falei aqui no domingo, o senhor não analisa a minha mensagem. Aliás, eu nem falo. Eu mexo um quadro e o senhor fala meia hora. Aí o senhor solta o play e eu faço assim. Mas deixa eu falar, olha, o senhor falou em dízimo, o senhor falou em dizimar e o senhor falou em dízima. Como se essas 3 palavras fossem uma coisa só. Mas deixa eu explicar para o senhor que dízimo, dízima e dizimar não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dízimo significa 10%, que é a 10ª parte de um todo. Pelo amor de Deus. Dízima é um cálculo matemático. Vamos ver para a gente comentar. Né, daqueles números que vão depois da vírgula, chamado de dízimas periódicas. O dízimo aí já começou a falar asneira, já associando a palavra dízimo a 10%. Não sabe de nada. A verdade é, eles não sabem absolutamente, está conversando fiado aí. Não tem nada a ver com dízimo. Dízima não tem nada a ver com dízimo. E outra coisa, dízimo não é verbo. E dízima também não é verbo. Né? Dízimo é um substantivo. E dízima também é um substantivo feminino. E dizimar é um verbo transitivo que quer dizer quando se, por exemplo, uma nação foi dizimada ou uma vila foi dizimada por uma enfermidade. Aí quer dizer destruição. O senhor falou dízimo, como se fosse dízima, como se fosse dizimar. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não falamos nada disso. É que a etimologia de onde nasceu a palavra é uma só, é da ceifa, da colheita. É isso que nós defendemos, né, o Carlos, Rivanildo, Marcos e Douglas. Nós defendemos que a palavra dízimo, ela é uma palavra moderna. E ela se acentuou mais em Roma, quando os romanos matavam 10% dos soldados. Agora, a palavra vem da origem dizimar. É igual a mesma coisa falar de salário. Salário é sal? Não. Mas vem de sal, ou não? Aí eu peço aí quem quiser entrar para complementar. Ninguém? Gostaria de saber como é que esse pastor explica, então, o dízimo dele, que ele entende aí, é pegar 10% do salário da pessoa e levar e entregar na mão dele, né? O dízimo que ele entende é isso. Ele inventou isso, então, porque na Escritura não tem nada disso. Dinheiro não. A Escritura está muito clara. A Escritura é muito clara a respeito disso aí. Só que as pessoas não leem o texto e o contexto do livro de Malaquias ali. Ficam presos somente em cima de Malaquias 3:10. A pessoa já chega lá, está amedrontada, está buscando alguma coisa, está com algum problema. E eles falam que essa pessoa está roubando de Deus, julgando o fardo para as costas da ovelha. Sendo que, na verdade, Deus, né, o Criador está puxando a orelha ali, é do sacerdote, não tem nada a ver com a ovelha. A ovelha tem que ser apacentada, não é extorquida, não. Agora, é a verdade. Deixa eu perguntar ao Riva, porque o Riva fez homilética, foi pastor. Ô Riva, quando o pastor puxa para ele um conhecimento humano, né, da questão envolvendo matemática, envolvendo substantivo, verbo, na verdade é um interesse maior de transpor na cabeça do cidadão comum da sociedade ou do gado gospel, de que ele é um doutor, de que ele conhece tudo e ele pode falar. É por isso que o pastor, no lugar de falar que dízima, na origem é a mesma palavra, porque vem de colheita, de ceifa, ele faz um arrudeio e fala por causa dos números que vem depois da vírgula, por causa do substantivo, dá uma aula como se fosse um professor, para quê? Senão para poder a pessoa olhar lá de baixo e ele lá em cima com o microfone ungido e dizer, esse cara é doutor, o que ele está falando é tudo certo, que eu não sei nada dessas coisas. Será que isso é uma técnica, ô Riva?
Ah, isso aí você já respondeu a pergunta, né? E realmente é isso mesmo. Porque quando a gente faz esse curso de teologia, principalmente o curso de homilética, que é uma arte de pregar, de persuadir, né? A arte do sermão, já são técnicas montadas, tudo que você faz na sua casa, você chegar na igreja e atribuir para as pessoas ali aquilo que você quer que elas entendam. Então, o que acontece? Eles usam o termo, essas técnicas, para uma espécie de uma psicologia, Rubens, para a pessoa entender que quem está no púlpito não pode ser tocado. Quem já fez teologia, quem é pastor, doutorado, principalmente que eles costumam usar o anel. Quando a gente usava o anel de formatura de teologia, era exatamente para mostrar para as pessoas que a gente sabe mais do que elas. Então, aquilo já está transmitindo para ela, para o auditório, que elas, entendeu? Se elas tentarem nos questionar, elas vão passar vergonha. Entendeu como é que é, Rubens? Então, é tudo uma técnica, é tudo uma lavagem cerebral. Eu vivi isso, eu fiz isso, e eu posso afirmar que esse cara está falando aí simplesmente está persuadindo as pessoas para acreditar no que ele está falando. Mas quando ele se encontra ameaçado, ele não, mas o que ele está falando, se encontrar ameaçado, eles procuram todos os rodeios, né? Procuram se safar de uma forma ou outra para não ficar vergonhoso diante do seu auditório. Então, meu amigo, na realidade, como o Carlinhos disse, esse pastor precisa reler um pouco aí, porque a gente sabe que dízimo não tem realmente dizimar, são palavras totalmente diferentes, mas vem de uma só, de uma origem só, né? E ele vai chegar a dizer aí, eu não assisti tudo não, mas é provável que ele vai dizer que realmente é para você dizimar na casa de Deus. E o Carlinhos colocou algo interessante. Aonde existe na Bíblia, aonde existe um texto completo, sem ser versículo isolado, que diz que é para a gente pegar 10% e mandar lá para o pastor. Aí vão dizer, mas está em Malaquias 3:10. Aí a pessoa não lê o texto todo, pensa que é dinheiro, pensa que é para você levar para o templo, né? Agora é só fazer um resumo, Rubens. Se não tem mais um templo em Jerusalém, e foi destruído no ano 70, depois do Messias, eu vou levar dízimo agora para quem? Eu não sou judeu. Eu não faço parte da família deles nenhuma, eu sou brasileiro. Entendeu? Para quê? Ah, mas eu abri uma igreja aqui, eu tenho que levar o tempo para sustentar a obra de Deus. Cara, na minha opinião, se eu vou sustentar Deus, esse Deus para mim é um vagabundo. Isso aí. Precisa trabalhar, como é que eu vou sustentar ele, cara? Eu preciso dele para me comer, para me vestir, para comprar alguma coisa, agora eu vou sustentar um cara, um ser que me criou? Não tem lógico um negócio desse. A obra dele, o pessoal não entende, vamos fazer a obra de Deus. A obra dele não é evangelismo que eles fazem aos domingos, não é pegar uma guitarra, tocar com o nome de Levítico, entendeu? Que eles não são levitas, coisa nenhuma. Entendeu? São os levitas da casa do Senhor, não são levitas. Levita, o pessoal toma conta do templo de Israel. Entendeu? Tem nada a ver com esse cara ficar tocando música aí, velho. Aí o que acontece? Coloca na cabeça do povo que é isso, que essa é a obra de Deus, mas não é a obra de Deus. A obra de Deus, sabe o que é a obra de Deus? É que o povo acredita que é Deus, o nome Deus. A obra dele, qual que é a obra dele? Ele cria galáxias, ele cria planetas, ele dá vida, ele tira vida. Isso é a obra dele. São coisas que o homem não pode fazer. Como que eu vou fazer alguma coisa para o Criador, Rubens? Não existe isso, porque está na cara que esse pastor vai dizer que precisa sustentar a casa de Deus. Peraí, cara, mas se ele quer uma casa, ele sustente ela. Se ele quer uma casa, ele que sustente, eu sustento a minha, ora. Exatamente, eu vou sustentar a casa dele? Como que eu vou sustentar a casa? Eu vou trabalhar agora para ele, para sustentar ele? Que vagabundo é esse Deus? Ele que sustente a casa dele. Sentadão no trono lá e eu levando comida para ele e tal, e eu me ferrando na minha vida? De jeito nenhum, cara. Se Deus aí para mim não vai ganhar um centavo meu mais. Eu já dei durante mais de 20 anos dinheiro para esse Deus vagabundo. Eu devia colocar esse Deus protestante na justiça. O Salvador é verdade. Então aonde que o Salvador está falando aí que é para a gente poder montar templo? O Salvador foi no tempo de Herodes. Ele foi no tempo de Herodes. Né, que era tipo um shopping center, como você muito bem fez um vídeo a respeito disso aí. Entrou lá dentro do Santo dos Santos. Nunca entrou, não. Ele não pôde entrar na casa do pai dele. Se aquilo fosse casa do pai dele, como ele não poderia entrar? Agora é o seguinte, vamos deixar rodar o resto, a gente faz o comentário final. Vocês estão entendendo aqui? Estão entendendo aqui na igreja? Então, é de um profundo desconhecimento da palavra a sua análise com relação ao estudo que eu dei sobre dízimo. Eu não dei estudo sobre dizimar, nem dei estudo sobre dízima. Eu dei estudo sobre o dízimo. E o dízimo é um tributo da graça
não é uma obra da lei. Então essa é a minha explicação, só para mim poder começar a responder o seu vídeo. E outra coisa que eu também procurei, para mim tentar explicar de um jeito mais sábio, é o tal do templocentrismo. Essa palavra não existe nenhum dicionário que tenha essa palavra templocentrismo. No Wikipédia, que qualquer pessoa pode fazer lá uma página, nem lá o senhor se preocupou em criar uma página para dizer o que significa templocentrismo. Então, até que essa palavra vire um verbete na boca de todo mundo e pare no dicionário, nesse momento é uma criação desse tipo de gente. Pelo menos reconheceu que a autoria é nossa, ainda tá bom. Outra palavra que a gente usa muito, que é sistema religioso, essa já existe, mas é pouco usada, né, gente? Agora a gente tem usado bastante essa palavra, sistema religioso. Você precisa colocar no Google. Pratica templocentrismo e não sabe o que é. O templocentrismo, colocar lá para procurar templocentrismo, o primeiro site que aparece é o teu. Quer dizer que tu é o criador do templocentrismo, ou da palavra templocentrismo. Pode ser que daqui, o cara perde tempo num culto para falar do Rubens. Vá para a internet. Que pregação mais sem vergonha, rapaz. O cara tá preocupado. O cara para o culto, rapaz, passa 2 horas falando mal de um vídeo do YouTube. É que ele tá com a pulga atrás da orelha. Ele tem podridão aí. O que ele falou é sensato aqui, ó, tá certo. Quando bota no Google templocentrismo, aparece logo o seu site. Não, a palavra que eu criei, ou que eu utilizei, templocentrismo, né? Ela é uma forma de você explicar algo que não tinha explicação. Quer ver uma frase que eu não conhecia e já conhecia o problema? Regra de 3. Regra de 3 eu vim conhecer com David Icke. Mas eu no rádio, e o período que eu fiquei no rádio, eu via regra de 3 toda hora, mas não sabia a palavra. Não existia. David Icke é que criou a regra de 3. Assim também eu creio que templocentrismo é uma palavra que explica bem isso. Um templo central em que as pessoas vão ali para adorar a Deus, né? O cristianismo foi que fez isso, foi Constantino. Ele criou o templocentrismo. Fala-se tanto, vai acabar, apesar que eu entendi o que o senhor quis dizer com o templocentrismo, que às vezes a gente tem que dar uma recuada um pouco, né, no conhecimento que a gente tem para poder entender aquilo que quem quer falar não sabe, como é o caso do senhor, quando falou sobre templocentrismo, sobre dízimo, sobre dizimar e sobre dízima. Então, essa aqui é minha primeira resposta que eu estou dando. Eu vou responder a todos, vou responder aos seus vídeos. Ainda vou ter que ter paciência para assistir. Eu tenho que ouvir o senhor falar bastante, né? O que esse cara está edificando a igreja dele? O cara está pregando uma coisa que é para você e você não está nem no culto assistindo. E interessante que o senhor falou no vídeo dele, no mesmo grau de zombaria, como falou no meu vídeo. Quer dizer que para o senhor, Augusto Nicodemos e Bispo Dosani parece ser a mesma coisa, o que me deixa um pouco lisonjeado. Essa é a parte boa da situação. Não, eu digo que são todos, meu amado. Eu acho que ele não entendeu, não, até agora. Eu não digo o senhor e o Nicodemo, não. Nicodemo eu nem sei quem é. Nicodemo que eu conheço é aquele que o Salvador falou para ele: tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas tão elementares, Nicodemos, né? Mas esse outro Nicodemo eu nem sei quem é que ele está falando. Mas eu digo que é todo mundo, é todos os pastores, todos eles enganam. É o que eu estou dizendo. Eu canso de repetir isso toda hora. Não é esse pastor, aquele não, são todos. Mas é assim, depois nós vamos explicar o templocentrismo e vamos explicar que Abraão não deu dízimas a Melquisedeque, porque Abraão não matou ninguém e levou alguém morto lá para entregar para Melquisedeque. Abraão deu o dízimo do melhor dos seus esposos. A menos que o escritor da Carta aos Hebreus não soubesse o que significa a palavra dízimo, assim como o senhor não sabe, ele não estaria falando de 10%. Parou aí, comentário final, um por um, para a gente encerrar o vídeo. Vamos com Douglas. Ó, só ressaltando que o Rivanildo tinha falado com o pessoal a respeito aí da obra do Eterno. A obra do Eterno está descrita em Alvanã 6:29, que é João 6:29. Está assim, ó. E o Messias disse: a obra do Eterno é esta, que criais naquele que ele enviou. Somente isso. Agradecer ao pessoal que assistiu o vídeo. Estamos juntos aí. Um abraço aí para o Marcos, Carlos, Rivanildo e irmão Rubens. Obrigado, meu amado. Ô Marcos, despedida final aí, meu amado. Até a próxima. Um exemplo de uma pessoa que estudou, né? Estudou e acabou saindo do sistema religioso foi Shaul.
Um dos mais estudiosos da escritura. E saiu da religião. Verdade. Pô, excelente. Esse é o maior exemplo que nós temos que ter dele. Valeu, cara. Excelente essa aí, Marcos. Fechou com chave de ouro, meu amado. Perfeito. Desejo uma boa noite a todo mundo aí, que o Criador tenha piedade de todos nós e abre os olhos dessas pessoas aí. Valeu, Marcão. Fechou com chave de ouro. Gostei da tua mensagem final demais, cara. Pô, a Madinha de lá já fez sinal pra mim também. E aí, ô Carlos, tua mensagem final pra gente terminar, meu amado? Eu quero colocar o seguinte, meus amados. Em primeiro lugar, se é que nós estamos pensando em estar de pé, nós vamos cuidar para não cair. Agora, engolir coisa goela abaixo, de Babilônia, de filho da prostituta, de confusão, isso aí não dá para aguentar não mais não. Vai chegar da hora. A chance está sendo dada. Está escrito no livro da Revelação. Sai dela, povo meu. Quem não sair e preferir ficar com ela, vai ser destruído, vai ser queimado juntamente com ela. Essa é a palavra. Valeu, obrigado, Carlos, pela participação. Meu queridíssimo amigo Riva, ex-pastor e muito tempo no processo religioso, 9 só como pastor lá, enganando todo mundo. E hoje, né, liberto desse presídio, dessas cadeias, né, Riva? Quem via os vídeos do Rubens e do Riva jamais imaginava que esses dois iam estar juntos no Hangout. Quem sabe também amanhã o nosso queridíssimo pastor Bozano também pode estar com a gente, né? É verdade. Hoje ele está aí criticando, né, mas vamos ter um pouquinho de paciência, porque você teve paciência, né, Rubens? E hoje eu estou aqui, então vamos ver com o pessoal. Então, gente, só quero agradecer aí, agradecer o Rubens, Carlinhos, o Marcos, o Douglas, meus amigos estão aqui, né? E pedir ao Criador que possa estar esclarecendo na mente desse pastor, né, as verdades, ele possa acordar, cara. Esse é o desejo da gente para todos os pastores que estão presos aí nesse sistema. Fechando com a chave de ouro aí do Marcos, algo muito importante. Estudou teologia e acabou saindo da igreja. É a mesma coisa que aconteceu comigo. Estudei, fiz os meus vídeos defendendo uma série de coisas, e aí hoje onde é que eu tô? Entendeu? Entendeu? Eu louvo ao Eterno exatamente pela libertação, cara. E eu tô muito feliz por ter saído das igrejas, muito feliz por não tomar mais a ceia mitraica, tô muito feliz por não pagar mais meu dízimo, primeiro porque eu não tenho como pagar mesmo, agora que eu não pago mesmo porque eu não tenho, entendeu? E aí, cara, eu tô muito feliz e quero tentar passar essa felicidade pros meus irmãos que estão lá dentro, tá? Um abraço, gente, muito obrigado aí pela oportunidade, Lucas. Eu que agradeço a todos. Até a próxima.